Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui desse lado, agradecendo a você que está do outro lado aí, nos assistindo. Queremos agradecer todas as interações que vocês têm feito, todas as recomendações, os compartilhamentos, os likes, isso tem ajudado muito. Quero agradecer, começar agradecendo a você. Eu sou a Elise Lima, eu sou Elise Lima de Lacerda, né? Porque vai aparecer Lacerda. Eu sou Elise Lacerda, seminarista. Eu sou apresentadora aqui do Nexus Podcast junto do meu marido Edson. Olá, muito bem-vindos a mais um Nexus Podcast, Edson Lacerda. Estamos aqui no nosso 14º episódio, né? E a gente agradece todos os comentários que a gente tem recebido, positivos, em relação ao podcast. A gente espera verdadeiramente que o conteúdo possa frutificar na sua vida, na sua família, com histórias que a gente conta de uma forma bem descontraída, bem bate-papo, mas sempre com o fundo de uma mensagem de Deus por detrás das conversões e por detrás dos testemunhos que são contados, né? Não esqueça aí de seguir o Instagram da nossa igreja, que você viu aí na telinha. Então, não esqueça também de se inscrever no nosso canal aí no YouTube, se você ainda não fez, e de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, como eu sempre digo no final, mas agora eu vou Vai dizer começar agora. já citando aqui no início. Durante o vídeo, se você lembrar de alguém, do que a gente está conversando aqui, manda no privado, compartilha para que essa mensagem também possa alcançar aí os corações. E se você sentir no coração também, não esqueça de ofertar. A gente deixa o QR Code para você, disponível para você também contribuir, tá aí na tela. Então, toda vez que você apontar o seu celular e direcionar a sua oferta, ela cai direto na conta da igreja, e a igreja é quem administra o podcast. A gente só está aqui, né, eles para Servir, né? servir. Então, seja abençoado e vamos aproveitar o podcast, né, Elis? Fala do Isso nosso convidado aí. aí. Nós vamos começar, né, apresentando o nosso convidado. Você já viu aí o spoiler no título do vídeo? É o nosso querido pastor Fabrício. Seja bem-vindo. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, aí, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Bom, meu nome é Fabrício, para quem conhece, para quem também não conhece, continua sendo Fabrício. Bom, a idade a gente pula um pouquinho, porque eu confesso que às vezes eu fico confuso em relação à minha idade. Já passou da E eu adolescência, também né? estou tendo esse problema. já Eu Aí a passei. gente já deixa de Eu acho contar. que depois dos 30, A gente para de contar. a gente começa a ficar em dúvida se tem um ano para trás, um para frente, mas enfim, isso não importa. Deve ser 36 anos, eu acho. Então, bom, atualmente, né, faço parte da ISCP e pastor junto com outros pastores que tem lá, né, também minha esposa, e assim a gente contribui de acordo com a necessidade, a demanda. Bom, para eu chegar até esse momento aqui, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Coisas ruins, mas que no final tiveram um bom propósito, né? Nem tudo, às vezes, sai como a gente espera ou como a gente desejaria que acontecesse, mas Deus sabe de todas as coisas, então bola para frente. O pastor Fabrício, eu brinco nos nossos ensaios do Ministério do Louvor, que é o nosso maestro, né? Que é o nosso tecladista. E a gente tem praticamente hoje 2 composições dentro do Ministério de Louvor, mas um único time, né? Essa composição, a gente tem aqueles que praticamente iniciaram o Ministério de Louvor na nossa igreja. E o pastor Fabrício, ele teve uma história de começar na congregação, né? Numa congregação da Pauliceia, mas ele inicia lá no mesmo momento que eu, o Wallace e outros, a Elisa, Elaine, começa também na Pauliceia, mas um dado momento Deus nos uniu, né?
E a gente hoje tem um grupo mais veterano, vamos dizer assim, Sim. e tem um grupo que são mais A jovens. velha guarda, a jovem guarda, É, né? Ai, eu me recuso a ser a velha guarda. Não, eu ainda tô super jovem. e assim a gente tem um privilégio de servir ao Senhor junto, adorando e Sim. louvando, né? Mas o pastor pode comentar um pouquinho de como foi essa conversão, né? Você nasceu num Sim, lar sim. cristão? Não? Como é que Bom, foi? eu nasci num lar cristão, contudo não protestante, né? Um lar Aham, cristão católico. aham, Meus pais, mas muito um pouco mais minha mãe, né, que frequentava um pouco mais do que meu pai, nada, assim, que eu me recorde, nada. Então, a partir de uma certa idade, a minha mãe ficou incentivando, né, eu e minha irmã a frequentar a igreja católica, que é num bairro próximo ali, não sei se vocês conhecem, mas tem um bairro ali perto da Laureano, que é o São Jorge, chamam de São Aham, Jorge o bairro, e sei. ali tem uma igreja católica que eu não vou lembrar o nome agora. Mas já rodou muito de corretora, já deve ter passado É, por lá, né? Tem uma igreja católica ali no final da subida, mas o nome agora, infelizmente, eu não lembro. Então eu frequentei bastante ali, minha irmã também, minha mãe um pouco, e ali eu fiz até, inclusive, o catecismo, né? Que eu não sei se ainda é, né, dessa forma, mas foi a primeira, era, pelo menos na época, era a primeira coisa a se fazer. Então eu fiz é um uma EBD, né, digamos assim, no nosso caso, mas no caso do catolicismo um pouco mais diferente, né? Bem assim, uma estrutura, pelo menos à época, muito mais de escola mesmo, você tinha que anotar as coisas, tinha avaliação e tudo mais. Eu cheguei a fazer isso, completar, mas não segui, que depois tinha uma outra acho que é Crisma. etapa que era crisma, isso que eu não cheguei a fazer, eu saí antes. Mas saí não exatamente direto para a igreja protestante, né? Eu saí mesmo, não frequentei mais. Minha casa era católica, né? Então, assim, diversas imagens e tudo. Algumas irmãs aí talvez que estejam ouvindo irão se recordar. É, E, enfim, ficamos aí sem frequentar igreja alguma, né? Até que chegou a um ponto, né, que meu pai, ele, num dado momento ali, ele ficou desempregado, ele bebia, fumava, enfim, e ficou pior ainda, né, depois da questão do desemprego. E num certo dia ele iria entrar num centro espírita que tem ali perto da 21 de abril, não sei se vocês vão recordar aquela praça, né, que chamam da Jaqueira, né, É, tem ali já é Sim. mais tem conhecido, a aquela gente já... rotatória ali, né? Ali um pouquinho para cima tem ou tinha, agora eu não lembro, mas tinha um centro espírita ali. Uhum. E ele iria entrar lá, assim, bermuda, sem camisa, chinelo, mas ele, não sei, não entrou. Não era para ele entrar ali, ele chegou aí, mas não entrou. Aí voltou, e nisso que ele voltou, o caminho da nossa casa, tinha ali a congregação, de 21 de abril. Aí ele parou ali e entrou. Foi recepcionado por alguns irmãos na época, né? Era o Alvivar. Alvidar, presbítero, né? O Joelson, o presbítero Alvibar, e tinha a Edith, a Beth, devia ter outros que já não lembro mais. Então foi recepcionado por esses irmãos, por essas irmãs, e pediu que eles fossem lá na nossa casa, que era pertinho ali, na mesma rua. E aí esses irmãos, alguns irmãos foram. Me lembro de alguns, mas não vou citar para não ser injusto aqui, mas alguns foram lá. E aí oraram, e aí a gente passou a conhecer a igreja através dele. E aí fomos frequentando aos poucos, né? E aí começaram alguns problemas, algumas batalhas assim espirituais realmente dentro de casa, porque constantemente ele ficava endemoniado dentro de casa e a gente assim não tinha conhecimento de nada, não absolutamente Vocês nada. discernia, né? sabiam que aquilo era demônio ou não? A gente sabia porque já tinha acontecido antes na frente desses irmãos, enquanto eles iam na nossa casa, algumas vezes. Então a gente já tinha presenciado isso e já tinha visto mais ou menos como como faziam, né? Então
bem assim, inicialmente a gente sabia mais ou menos como lidar com isso. Então isso acontecia em casa, aconteceu várias vezes, mas uma que assim foi mais emblemática para mim foi uma que eu e minha mãe estávamos no quarto deles, né? Ele entrou, fechou a porta e ali começou, nós dois e ele. E me recordo que ele dizia assim, ele que a que eu me refiro, não exatamente a pessoa Sim, dele, sim. né? Ele Sim. já estava endemoniado, totalmente Fora de si, né? transformado, era nítido, né? E aí ele falava para ela, olha, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E ele tentava chegar mesmo no pescoço assim para apertar, mas ele não conseguia. Ele não conseguia encostar. Você via que ele fazia força e ele não conseguia encostar nela, né? E ali repreendemos e tudo mais. Enfim, naquele momento foi expulso ali. Mas isso foi uma vez de diversas outras que inclusive aconteceram dentro da própria igreja. Quando ele ia, chegava dessa maneira mesmo e acontecia tudo isso, enfim. É, e aí passou-se um tempo, né? A gente indo lá, já tinha até se batizado depois disso. E ele conseguiu um emprego, mas não sei o que aconteceu, mas pelos relatos, né? Ele inalou, foi algum cheiro de alguma coisa, algum produto químico que acabou prejudicando a parte respiratória dele, né? E causou ali um problema, ele acabou tendo que ser internado. E a gente continuou, enfim, continuava na igreja. Nesse momento eu já estava fazendo parte do Ministério de Louvor, que aí é uma outra etapa que deixa um pouquinho mais para frente. E aí num dia, me recordo, como se fosse agora, eu fazia um curso aos domingos, né, no Flama, curso técnico. Eu voltando do curso, ele já estava internado. Eu voltando do curso. Não tinha ninguém perto de mim, pessoas assim, ninguém próximo, assim, estava bem vazio. Dia domingo, bem vazio o ônibus, né? Mas me lembro Reginas ainda, o variante. Aí eu sentado ali e daqui a pouco eu escutei uma voz como a gente está falando aqui. E assim, a grosso modo dizia, hoje eu vou levar seu pai. Só. Eu escutei aquilo a primeira vez que isso tinha acontecido comigo. Eu não tinha nem 2, 3 anos de igreja. Nunca tinha tido experiência nenhuma desse nível. Mas ao mesmo tempo que eu ouvi isso, eu fiquei preocupado e tal, mas senti um pouco de paz. Aham. Mas segui, desci, no ponto que tinha que descer, fui para casa. E aí comecei a ficar um pouco nervoso. Cheguei em casa, minha mãe já estava se arrumando para sair para visita. Mas fiquei quieto, também não falei. Ela saiu, foi para visita. Aí deu a hora do ensaio da igreja. Fui para o ensaio e com aquilo na minha cabeça. Aquilo na minha cabeça, aquilo na minha cabeça. Eu só estava esperando a hora de ser avisado. Até que no momento do ensaio apareceu um primo meu, de onde eu ficava no teclado, dava para ver o portão. Apareceu um primo meu no portão, quando apareceu eu já sabia. Entender que não era uma É, pessoa que aí eu costumava frequentar ali, não né? costumava ir ali. Aí eu fui lá, aí ele me avisou que meu pai tinha falecido e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Voltei. O pessoal já tinha mais ou menos sacado o que tinha acontecido. Mas assim, todo mundo ficou, não perguntou nada e tal. Eu As pessoas continuei. ficam sem saber o que fazer, Eu né? continuei. Continuei como se nada tivesse acontecido. Assim, bem ou mal, eu já estava um pouco preparado. Aham. Mas você, para uma situação dessa, ainda mais com um pai ou uma mãe, você nunca está totalmente preparado. Aí terminou o ensaio. Aí terminou, eu fui em casa. Fui em casa, falei com a minha mãe e tudo. Minha mãe contou assim, mais ou menos o que tinha acontecido, né? E aí eu voltei para a igreja, enfim, permaneci no culto até o final. Depois algumas pessoas foram lá em casa e tudo mais. Mas, assim, o que aconteceu no hospital? Ele não falava, não abria os olhos, enfim, meio que em coma, né? Não respondia, não tinha movimento, nada. Minha mãe sempre lá. E nesse dia, ele estava lá, né, da mesma maneira, minha mãe conversando com ele.
Minha mãe diz que chegou falando, conversando como normalmente fazia, falou com ele, olha, as crianças estão bem, está tudo bem, não tem problema nenhum. E aí perguntou a ele se ele queria aceitar Jesus. Essa pergunta já tinha sido feita várias vezes, Mas muito ele não... antes, e nunca, né? E, inclusive, nesse período em que ele estava lá, antes desse dia, fez essa pergunta a ele, ele mexeu com a mão, levantou uma mão, como uma resposta positiva, né? Assim, a gente entendeu. Logo em seguida, teve uma parada cardíaca e morreu. Ali, né? Nossa. Como desenrolou isso aí, né? Então, assim, como eu disse no início, né? Uma situação ruim, mas que acabou... Teve o seu propósito. Teve um caminho no final bom, né? A gente caminha já bastante tempo juntos, né? Fabrício, eu, Elisa, mas tá uma coisa que eu não sabia, que para mim o seu pai tinha falecido bem mais novo, mas eu não sabia que ele tinha sido esse gatilho, vamos dizer assim, de ter ido para a igreja e com isso ter gerado ali a visita, né? O culto no lar e ter... Sim, isso começou a partir dele. Começou com ele, entendeu? Conosco, não. Começou com ele, e aí dele fomos nós, né? Eu, minha irmã e minha mãe. Aí da minha mãe foi a Norma. Na época eu não lembro se já tinha Letícia, agora eu não me recordo. Mas depois foi a Letícia e outros primos também frequentaram lá. Alguns outros, né? Aí depois não continuaram, mas enfim, acabaram indo e assim, e tudo isso através dele, entendeu? Ele não frequentou, não participou como a gente participa e tudo mais, mas isso também não significa nada, né? Sim. Mas a partir dessa atitude dele, por mais que estivesse embriagado, né, na cabeça de muitos, numa situação imprópria, em dados momentos, né? Para ir numa igreja, poxa, sem camisa, né? Porque tem essa situação, mas isso fez com que, por exemplo, hoje estivesse aqui, né? Uhum. Acabou gerando um fruto bom, né? Não apenas para mim, mas para outras pessoas também. Foi a melhor escolha que ele fez ali, foi não ter subido aquela rampa, né? E de repente passado na porta e a gente não sabe o que estava, a palavra que estava sendo dita, ou quem estava, mas a gente sabe que quem estava conduzindo era o Espírito Santo e de alguma forma ele foi atraído, né? E poderia também ser uma coisa ruim depois disso, porque poderia não ter dado em nada, porque você ali pré-adolescente já, porque eu já devia ter uns 14, 15 anos nessa época. Mas ver o seu pai indo na igreja nessa situação, embriagado, ficando endemoniado à frente de todo mundo, inclusive no dia do meu batismo e no batismo da minha mãe, poderia gerar uma vergonha, algo que ao invés de nos aproximar, nos afastar. Pela vergonha, né? Mas, graças a Deus, isso assim, não aconteceu. É importante, né, que a gente não deixe essas questões atrapalharem o nosso relacionamento com Deus. Primeiro porque é individual, né? Cada um ele vai encontrar em Deus ali a sua salvação. Cada um tem o seu tempo, né? E a maturidade das pessoas na igreja de entender, né? O tempo de cada um. Não é não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Então cada um tem o seu tempo e a sua forma de encontrar. Eu falo que também, né, vim de um lar com uma raiz cristã, com uma vertente bem próxima do catolicismo. Me identifiquei um pouco que no início eu fui para o catecismo um pouco meio que contra a minha vontade, criança, mas aquela coisa assim, minha avó, não, tem que ir, etc. Mas você era mais rebelde, né? Mas fugia do catecismo. Eu só não terminei o catecismo, mas ali foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, porque quando eu saía do catecismo eu tocava campainha nas casas, né? Eu achei que era algum instrumento musical. Foi o primeiro instrumento. Eu já estava aqui pensando, que instrumento que ele aprendeu nessa época? Porque eu chegava no catecismo, não gostava, mas lá eu falo que eu já ficava
encantado com os instrumentos, pedia a minha avó para sentar lá na frente, mas dava as pernadas, saía no meio e faltava e etc. Enfim, mas saía aprontando, tocando a campainha. O importante é que Jesus salvou, né? Mas tirando assim, esse lado descontraído, a gente rotula, né, a pessoa convertida, a pessoa que aceitou Jesus, ela vai seguir dessa forma, agora ela vai andar assim. É óbvio que dentro da caminhada cristã, quando a gente fala de conversão, muda a nossa fala, muda a nossa vestimenta, muda a nossa amizade, muda o ambiente que a gente frequenta, isso é um fato. Só que quantas vezes a gente acha que tem alguns que de forma súbita se converte e aí larga os seus vícios, seja bebida, seja cigarro, com uma certa facilidade, vamos dizer assim, né? Meio, não é fácil, mas assim, mais subitamente. Outros lutam com aquilo, né? Eu tenho uma experiência assim semelhante do meu pai, ele se converter, mas ele lutar até o último dia contra o álcool, contra a dificuldade de largar a bebida, de os irmãos botar no carro para internar e ele concordar com a internação, e aí botar no carro e no meio do caminho ele puxar o volante, quase matar todo mundo. E o cigarro, nunca largou o cigarro. E aí eu me lembro de várias situações que eu já oficial na igreja, e aí acompanhar ele, aí ele parava o carro, eu dirigia já de um bom tempo, ele com uma dificuldade motora, ele não conseguia dirigir, então sempre estava junto ali de motorista, aí ele me fazia parar o carro para comprar cigarro para ele, Sim. e eu via que vamos dizer assim, a batalha que os irmãos estavam ali morando mais próximos, tinha no intuito de com uma boa intenção de que ele seguisse pelo melhor caminho, né? Eu falo que a mensagem que Deus colocou no meu coração para fazer a diferença na vida dele foi de amá-lo, de honrar a paternidade, mesmo nos momentos que ele não merecia, porque cabe uma história à parte, mas meu pai aprontou muito financeiramente, etc., deu muita pernada, teve situações assim de agressão muito complicada também com a minha mãe, mas eu via que existia uma luta do interior, entendeu? Quando ele errava, era aquele erro que ele não sentia prazer, e ele sentia aquele arrependimento, e você via o interior lutando contra aquilo, né? E eu falo que a gente vai surpreender muito quando chegar no céu, porque tem muitas pessoas que a gente rotula, né, humanamente falando, assim, não, aquilo dali... Não. E a gente vai surpreender muito. Eu falo que muitos irmãos católicos, eu não tenho dúvida que eu vou encontrar no céu, é uma opinião pessoal, porque eu via na história familiar da minha avó, por exemplo, antes dela estar frequentando a igreja cristã, protestante, né? Ela já estava na igreja católica, mas minha avó já era convertida. Minha avó já lia a Bíblia, você conversava com ela assim. Então, e ela não tinha um nível de instrução, vamos dizer assim, que fizesse ela ter o discernimento pleno de falar assim, não, isso aqui eu acho que não concordo, isso aqui, entende? Então, sim, ela desfrutava do melhor que ela tinha entendimento e do discernimento que ela conseguia fazer à luz das escrituras. É importante, assim, que hoje, de uma maneira geral, a gente quer estabelecer um padrão, né? Um padrão, um caminho que a pessoa precisa seguir para chegar naquele determinado ponto. Só que não funciona assim. Não funciona. Nem sempre você vai nascer num lar protestante. Nem sempre você vai ter oportunidade, assim como aconteceu com meu pai, de servir ali na igreja, de ser um oficial, de barrer a igreja, seja o que for, né? De ir lá na frente, aceitar Jesus, enfim, isso não determina nada, isso não determina se você vai para o céu, se não você é não vai. pelas obras, né? A palavra vai dizer isso, né? Mas a dificuldade hoje
é que tenta-se se estabelecer um padrão e aí acaba criando essa confusão e, enfim, as pessoas acabam ficando meio perdidas. Isso que eu percebo que é uma dificuldade hoje em dia, né? É uma dificuldade. Então, se a pessoa não estiver na igreja e for lá na frente aceitar Jesus, ela não está salva porque ela não confessou publicamente diante da igreja, assim, não tem, não tem nada a Não ver. faz sentido, por conta até do próprio exemplo que Jesus deixou na questão da cruz, né? Tinha um ladrão na cruz e ele Sim. reconhece Jesus como o Filho de Deus, como Salvador, e ali ele diz para o que reconheceu, né, Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse que naquele dia ainda estaria com ele no paraíso. Então, ele não teve tempo de ir na igreja, Exatamente. de fazer e de mostrar vamos dizer assim, uma transformação interior, que certamente quando Jesus entra no nosso coração, a gente se transforma em pessoas melhores. Obviamente, como o Edinho falou, né? Vai ter hora que vai ser um processo longo, tem gente que é muito rápido e tem gente que leva muito mais tempo para poder essa transformação ser aparente, né? Sim. Mas tem gente que não tem esse tempo. E o importante é a salvação, é a entrada na eternidade. Certa vez um grupo de jovens, eles estavam juntos, né? Nós fomos lá na casa do meu pai visitá-lo e ele sempre simpatizou com a igreja evangélica, protestante. Ele sempre foi simpático com o fato da gente estar na igreja, se orgulhava, etc. Mas ele sempre ficou reservado ali. E um dado momento nós estávamos lá, fizemos um culto no lar e eram jovens, estava o pastor Maurício. Conduzindo o grupo de jovens e o pastor Maurício deu uma palavra, nós acho que cantamos um hino e aí o pastor Maurício fez o apelo e ele aceitou Jesus. Aí foi um momento assim, espiritualmente falando, que teve uma bastante comoção espiritual. O pastor Maurício, ele também foi tomado ali pelo Espírito em orar e falar e etc. E eu me lembro depois conversando com o meu sogro, com Ezequiel, ele falou assim, agora você tem uma missão, que é a missão de pastorear ele, de você cuidar, E assim, a maneira como estava no meu alcance de presença e etc., eu procurei sempre dar continuidade ali. E eu vi a dificuldade dele, que ele, em um dado momento, ele falou assim, ó, vem aqui para você, que eu quero te levar na minha igreja. Aí eu fui com a minha irmã, com a Sheila. Quando eu cheguei lá na igreja, aí o pastor falou assim, os visitantes, por favor, fica de pé. Aí eu fiquei de pé com a Sheila. Aí o pastor falou assim, o senhor que está aí do lado também, falou com meu pai, pode ficar de pé também. Meu pai, não, eu sou mesmo, eu sou daqui. Mas você via que ele não frequentava, bastante, que ele era aquele frequentador que o pastor chamou de visitante. Então, ele não se envolvia dentro da obra. Mas você via aquela no interior, você via aquele desejo, vamos dizer assim, de romper aquilo né? E às vezes não sabe como, né? Porque realmente quem nunca entrou numa igreja é complicado. Às vezes a pessoa eu falo assim, meio... cada um tem a sua luta, né? A carne que milita contra o espírito, né? E no caso dele, a luta era de conseguir largar o cigarro, a bebida, era de se cuidar, aquilo dali adoecia, o fato dele não conseguir, ele lutava. E ele falava assim, tô tantos dias sem fumar, mas daqui a pouco tava fumando, entendeu? Foi assim, como diz assim, um rema-rema. Mas eu creio também que no momento que ele levantou a mão, que a gente orou e abençoou, eu creio que o Senhor fala assim, olha, a sua dívida está paga. E aquilo que você faz de forma deliberada e consciente, você é responsável. Mas aquilo que o Senhor reconhece, só Ele que sonda, né, o Espírito Santo, o nosso coração e vê a intenção do nosso coração, é quem vai discernir, como a Elisa falou do ladrão da cruz, né? Sim. Assim, a congregação, 21 de abril, foi assim, muito importante nesse início, né, para mim, assim, particularmente para mim. Ali, assim, me despertou para algumas coisas. Por exemplo, a que você citou no início, a questão da música, né? Eu não tinha nenhuma... Não que eu tenha hoje, né? Mas
naquela época, muito menos. Vocação absolutamente nenhuma. Se eu perguntasse as 7 notas musicais, acho que eu não sabia uma. Na minha família, nunca Nada teve próximo, né? ninguém assim, que passasse perto. Assim, nunca tive exemplo nenhum dentro, assim, para eu ver e de repente aquilo me chamar atenção. Nunca. Mas eu comecei a frequentar lá, e aí na época era o Todd, não sei se vocês vão lembrar, né? Ah, O Jean Rodolphe Bar. Aí eu vi ele tocando e aquilo ali me despertou interesse. E aí minha mãe conversou com ele, eu e minha mãe, né? E aí ele se propôs a me ensinar. Aí eu comecei a ter aulas com ele. Passei um período, sinceramente não lembro o quanto período, tempo, quanto tempo né? foi, porque depois ele teve que parar, questão de trabalho, não podia mais ir, eu não tinha instrumento. Ele, bom tempo depois, conseguiu um, me emprestou, que eu ficava usando em casa, levava para ter aula e voltava para casa. Era uma distância razoável. Ficava nesse vai e vem aí e ia. Enfim, não, até então eu estudava num caderno que eu tenho até hoje guardado, com as coisas anotadas. Eu estudava ali no caderno, olhava as posições ali, eu tentava memorizar de alguma maneira. Mas era difícil, muito difícil. E aí, até que eu consegui esse emprestado, né? E aí eu chegava em casa, depois da aula, eram 2 horas direto. Me fechava no quarto, eram 2 horas direto que eu ficava treinando ali, já não aguentando mais, as mãos já que doendo demais, mas eu ia até um ponto que eu me acostumei. E aí foi. Aí depois o Wilkerson começou a me dar aulas, acho que talvez 3, 4 meses que ele ficou, mais ou menos, porque o Todd parou, ele continuou. E a partir daí eu fui me virando sozinho, né? Ah, ia treinando em casa e tudo mais, e fui. Depois fiz uma escola, né, de música, de teclado, piano, no caso, né, popular. Cheguei a fazer canto. Aí depois fui pro sax. Mas o sax eu comecei sozinho. Comprei o material, estudava em casa, que eu já tinha teoria, então para mim era prática. Via vídeo no YouTube, no trabalho, chegava em casa, eu tinha que repetir Ficava aquilo. praticando. E fui praticando. Depois entrei numa aula, mas não seguiu porque o professor saiu da escola. Aí também parei. Aí, enfim, Ela é a saga do professor que o que não professor que continua. sai, entendeu? Que foi o terceiro. Aí já podia Não, no pedir caso do música. Wilkerson não, mas os outros sim. O Wilkerson ainda deu continuidade com outras Deu pessoas. continuar. Aí eu depois fui me desenvolvendo sozinho, né? Pesquisando, lendo, assistindo algumas coisas e fui por aí, né? Me desenvolvendo. Até que depois aí de um bom tempo, cheguei à ISCP, né? O pastor Ezequiel conversou comigo, já era casado, conversou com a Glaziele, que é minha esposa, né? E aí nós fomos. Eu já vinha orando, pedindo a Deus que me mostrasse um outro lugar. Não porque eu não quisesse continuar na congregação, mas porque eu sentia que eu não conseguia mais avançar. Eu queria ir mais para frente, mas eu não conseguia. E aí, só eu e Deus, assim, nem para ela eu falei. E aí veio o pastor Ezequiel com esse convite. Aí eu entendi que ali era a resposta. A Lazelle, na época, ficou bem reticente, mas depois ela entendeu e fomos. Aí, enfim, aconteceram outras coisas, né? Questão do ministério pastoral e por aí vai. E nesse meio tempo aí, também, né? Tivemos 2 filhos, né? O Heitor e a mais recente agora, a Isabela. O Heitor, vocês já conhecem, né? Completamente um diferente do outro. Completamente. O Heitor tem uma personalidade muito próxima à minha e a Isabela já é muito próxima à mãe. Então, isso já foi também uma dificuldade para lidar com isso, né? O Heitor, se você pegar ele aqui e largar ele sentado ali, você vai lá fora, Pode voltar uma hora volta e depois. estará sentado ali naquele mesmo lugar. Ela não, ela já teria quebrado isso aqui, derrubado, enfim, feito N coisas. Então, assim, é uma dinâmica completamente diferente, né? Isso muda muita coisa da rotina dentro da casa, na própria igreja, muda também, inevitavelmente.
Aí o Rafael que veio aí no anterior vai ver como é que é. Porque, pelo que dá para perceber, também acho que vai ser nessa mesma linha aí. O Wallace e a Aline já vieram logo com O as Wallace duas de já uma viu vez, as né? duas, aí já vai ter que esperar para ver quem vai ser a mais calminha. Mas, Que parece que tá difícil, né? pelo que eu vejo, é meio difícil. Mas, assim, já mudou bastante coisa aí, né? A gente já, graças a Deus, já tinha estudado algumas coisas que a gente queria, a faculdade dela, a minha, né, da minha profissão mesmo, e depois a teologia, enfim. A gente já fez algumas coisas, pensa ainda em mais, mas aí agora já é mais difícil. Já tinha caminhado Coragem, eles ainda estão bastante. pensando em mais faculdade? Sim, aí o pastor Ezequiel fica Se deixar, meu pai vai botar todo mundo para estudar 15 graduações. Só falta 355 Pois é, só tenho certificado. 2 por enquanto. E aí, isso já mudou bastante coisa na nossa vida, né? E o que mais, assim, mudou realmente, que aconteceu no caso com a Isabela, que foi ano passado, acho que outubro, foi outubro que aconteceu, foi outubro do ano passado, 2022. Eu estava em casa, tem uma pessoa que fica lá com ela, né, que toma conta dela, porque eu trabalho presencial, Glazelli trabalha home office, enfim, aí precisava de uma pessoa e tem uma pessoa que fica lá com ela. E nesse dia, parece que, né, tava tudo para acontecer. Nesse dia, ela precisou chegar mais tarde, e aí eu fiquei em casa para poder segurar ali até ela chegar e eu poder sair. Mas tinha coisas para fazer, tinha almoço, enfim. Aí eu fui adiantando ali, Isabela na sala, eu adiantando. Tinha uma barreirinha assim da sala para a cozinha. E eu ali, vira e mexe, ela aparecia ali perto, eu tirava e ela subia numa cadeirinha que ela tem, ficava perto da porta. Em vez dela sentar, ela ficava em pé, se balançando em pé. Aí eu ia cair para trás, aí tinha que ir lá tirar, e ela voltava e ficava nessa guerra aí. Até que eu me desliguei. Tava fazendo as coisas ali no fogão e tudo, tinha alguma coisa no forno também. Eu me desliguei, ela passou por cima da barreirinha. Ela passou por cima. Quando eu vi, ela já estava na minha perna. Na minha perna, agarrada na minha perna, e foi uma coisa muito rápida. Soltou da minha perna e colou as duas mãos no vidro do forno. E eu acho que o antebraço aqui, um pedacinho, antebraço esquerdo, foi ali. E aí começou a gritar. Eu desliguei tudo, tirei. Aí lá, botei um pouco debaixo d'água ali, chamei Glazelli, a gente saiu pro hospital, pro Caxias d'Or, que era o mais perto, enfim, fomos. Aí pegamos o carro, eu saí, chegamos lá, dificuldade para ser atendido, tem que fazer ficha, aquela coisa toda. Glazelli se aborreceu lá e, enfim, deram um atendimento assim meia boca, mas inicialmente deram. Isso foi às 8 e pouca da manhã. Não, foi. Nós e ali foram vários processos que aconteceram, né? Ela fica ali naquela agonia, aquela coisa. E assim, eu estava num estado que Estava sublimado. Poderia aparecer Jesus do meu lado, que assim, não ia mudar nada, entendeu? Então eu estava num estado de uma culpa tão grande que não importava o que você dissesse para mim. Não interessava. Eu não escutava, tipo, não tinha reação, eu só pensava naquilo. Uhum. E eu queria que aquilo fosse comigo. Uhum. E não com ela. Mas não tinha como. Não tinha como mudar isso. Já aconteceu. Agora tem que tratar. Mas foi um processo muito complicado. E depois chegou um cirurgião geral, né? Tirou e ficou limpando. Aquilo dali pra mim era a mesma coisa que era melhor se estivesse me torturando do que eu estar vendo aquilo. Eu fiquei muito mal, muito mal. E depois dali subimos. A pediatra achou por bem internar, porque tem, na verdade, eu acho que ainda tem um especialista lá, um cirurgião plástico, que é especialista nessa parte de queimadura, que atende na Rede D'Or. E ela não conseguiu falar com ele
muito bem, assim, fomos pro WhatsApp, então ela decidiu internar porque ele estaria lá no dia seguinte. Aí internou, o cara foi, o médico foi lá, ficou sabendo já do caso, né? Passamos não, o Glazelli passou a noite lá porque até então não poderia os dois, só podia um. Eu voltei para casa. E aí foi outra etapa extremamente complicada Difícil, para né? mim, porque eu tive que lidar com o Heitor. E para mim foi eu pensando no que eu ia fazer do caminho do Cacherdó até eu chegar em casa. Cheguei lá, os avós estavam lá, a babá também estava. Enfim, cheguei, aí subi, aí chamei ele lá no quarto, conversei com ele, expliquei a ele, não dei tantos detalhes, mas expliquei o que aconteceu. E eu sinceramente não tinha expectativa nenhuma de uma boa reação. Zero. Mas você achava que ele não ia Que ele entender, não iria reagir bem. que ele ia ficar Ele ia assustado? ficar nervoso, ia começar a Uhum. chorar e tal. Aí eu expliquei o que aconteceu, aí ele falou, não, tudo bem. E tudo bem. O Você achou Heitor já é uma estranho? criança madura, tá vendo? A gente É, aqui duvidando dele. 5 anos, né, ele tinha, aí tudo bem. E ficou tudo bem. Ok, aí tomamos banho, fomos dormindo e tal. E ali eu já, e aquela coisa na minha cabeça, martelando, martelando, não conseguindo dormir, uma dificuldade. Pouquíssimas vezes, eu já até falei isso na igreja, eu sei que é ruim, mas pouquíssimas vezes eu chorei na minha vida. Pouquíssimas. Eu me recordo de todas elas, tão poucas que foram. E uma foi nesse episódio com a Isabela. E foi uma situação muito complexa para mim, muito complexa. Assim, eu às vezes, pensando assim, né, eu digo, eu acho que foi um dos raros momentos que esse iceberg trincou. Um dos, O iceberg é um, do- muito um bom. dos raros momentos que isso aconteceu. Eu não consigo compreender, não, porque eu sou uma pessoa que falei, pensei Não, alguma coisa, eu já tô chorando. não, Ele é já, o difícil. iceberg já É. derretido. Já. Pois é, eu não. Demora muito até eu chegar nesse ponto. E enfim, aí eu voltei pro hospital no dia seguinte, aí ela iria realizar um procedimento já, o realizou, enfim, eu sei que no total foram 4. Um para colocar o PIC, né, que é aquele mais profundo, um acesso profundo, que Uhum. precisou, porque saía, foi uma agonia, Glazelli que vivenciou aí mais isso, porque acontecia no período da manhã, no período da manhã eu ia para casa, porque eu ficava lá à noite, praticamente eu não Revezando. dormia à noite para Glazelli descansar, só eu conseguia colocar a Isabela dormindo na cama, então de dia era colo, e à noite eu conseguia colocar na cama, então eu ficava sentado na poltrona e ficava lá, muitas vezes acordado. Então eu ia para casa descansar e também tinha o Heitor. Não podia deixar só ele com os avós. Então eu ia na escola, pegava ele ficava comigo em casa por um período até umas 4, 5 horas, onde eu deixava ele nas avós de novo e ia para o hospital. E foi essa rotina aí. Inicialmente, o médico chegou e virou, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho perspectiva nenhuma. Ela já estava sem circulação sanguínea nas áreas onde foram afetadas. Então eu tive que raspar aquilo ali, limpar, então sedada, né, no centro cirúrgico, obviamente. Então eu não sei o que vai acontecer. Então, inicialmente 30 dias. Ela aqui, 30 dias. Aí colocou ela conectada a um aparelho, o VAC, se eu não me engano, né? Isso. Eram 2, um para um lado, outro para o outro, e ficou naquilo ali. Durante 5 dias, que foi quando ela retirou. Foi para o centro cirúrgico de novo e retirou. Aí o anestesista já falou, olha, a condição melhorou muito. Então, assim, ela nem vai voltar a usar o aparelho. Ela vai ficar sem, por enquanto. E ficou sem. Aí depois passou por uma outra, que foi o PIC, foi a terceira e a última, que foi quando ela teve alta. E aí no dia da alta, né, ela foi para o centro cirúrgico e tudo mais, chegou lá, fez o procedimento. O anestesista assim, falava um pouco assim com a gente, olha, vocês têm, têm uma, têm uma boa perspectiva, mas eu não posso prometer nada. Isso vai depender do estado que ela tiver,
do cirurgião também. Aí, enfim, acabou o procedimento, chamaram a gente, nós descemos, fomos ao centro cirúrgico, veio o cirurgião, conversou, falou, olha, ela está de alta. Isso com 12 dias. Não foi nem metade do tempo. Com 12 dias, ela está de alta. A recuperação dela foi excelente. Eu nunca tinha visto ela é um bebê, então eu sei que tem uma recuperação muito rápida, mas eu já peguei casos de crianças pequenas assim também, e eu nunca vi uma recuperação dessa no estado em que ela estava. Então pode ser que tenha algum problema e tal, questão da mão, da abertura, cicatrização, tem que acompanhar com um dermatologista e tudo mais, assim, a gente nunca acompanhou. Com o dermatologista levamos uma vez só para o desencargo de consciência, porque assim, mas vocês veem lá na igreja, Visualmente, né? a parte motora, né? Não é como a minha mão aqui. Não tem, se a pessoa não souber, ela não vai dizer que aconteceu isso que eu estou dizendo. Então, foi um processo muito complexo para todos os envolvidos, mas assim, dizendo de mim, para mim foi muito difícil. Um período de 4 dias era uma culpa que ia me corroendo, assim, aos poucos a minha mente. E ia me derrubando aos pouquinhos, entendeu? Eu já não estava comendo direito, não dormia direito, só pensando naquilo e vendo aquela situação, aquela coisa toda. Até que eu falei, não, tem que mudar, isso aí tem que mudar. Vamos bola para frente, não tem mais jeito, já aconteceu, eu não vou mudar o cenário desse jeito, então bola para frente. E aí eu desliguei isso na minha cabeça, de algum jeito. E aí reagi, né? Comecei a melhorar um pouquinho já, e aí foram passando os dias. Mas muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas colaboraram, indo lá, ficando, passando um período lá, dando um apoio, enfim. Não vou citar todos os nomes aqui, posso esquecer de alguém, mas algumas pessoas da igreja, presencialmente, outras por WhatsApp, enfim. Recebemos um apoio, sim, muito importante. Mas foi um período em que esse processo foi um processo complicado, um processo doloroso, fisicamente, mentalmente, muito difícil. Muito difícil. E por outro lado, assim, a gente vê que é um amor que mais se aproxima do amor de Deus, mas não se compara ao amor que Deus tem por nós, Sim. né? Mas é o amor, todo pai ou a mãe, né, quando tem alguma situação semelhante, o primeiro sentimento é isso, é de querer se colocar no lugar, né? Sim, sim. E humanamente você não pode, né? Humanamente você não consegue mudar o que aconteceu. Eu buscava alguma maneira, eu buscava alguma maneira para eu me penalizar. Aham. Tentava encontrar alguma coisa que me penalizasse. Porque, assim, a pessoa poderia chegar para mim e dizer, para mim, eu dizer, não, mas fatalidade é uma criança, é difícil mesmo, a criança é muito rápida assim, um piscar de olho e tal. Mas eu penso, bom, isso porque foi comigo. Mas se a mesma coisa tivesse acontecido quando ela estivesse com a babá, esse argumento não iria existir. Porque seria falta de atenção, a responsabilidade seria dela e muito raramente alguém iria pensar desse jeito. E eu não tomava isso como uma verdade, alguma coisa que iria acalmar meu coração, não. Porque eu tinha consciência que foi um momento de dispersão meu. Então eu busquei assim muito alguma coisa que me fizesse sentir, né? Mas não conseguia, e isso me deixava agoniado. E por outro lado já vinha a culpa e tudo mais. Aí, às vezes tinha algumas falas do Heitor. Uma delas que foi uma que era se tivesse dado um tapa na minha cara era melhor. Ele virou para mim e falou: mas eu nunca mais vou ver a minha mãe. E eu tô com saudade da minha irmã. Aquilo dali para mim
Tirou o chão, não né? precisou, eu não precisava mais nada, não precisava nem você me bater. Que eu já tinha apanhado ali dele, entendeu? Aquilo dali pra mim, isso foi no primeiro, acho que foi nesse primeiro dia que eu voltei do hospital à noite. Isso pra mim foi, acabou ali pra mim. A- Então aquilo ali só, não que, obviamente que tem responsabilidade nenhuma, culpa nenhuma, mas aquilo dali terminou Era de o acabar sentimento comigo. dele, que era verdadeiro, a É, palavra sim, dele, né? Era genuína, verdadeira. sim, sim. E, mas o que você falou, né? Que ele tocou na sua ferida, né? É, sim. E Foi complicado. o que eu penso que, assim, esse sentimento que um pai tem, né? Pelo filho, de sentir ali a dor, né? O sofrimento. E querer se colocar, eu vejo muito que Deus, quando a gente fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira, eu imagino, você estava comentando, eu estava imaginando um pouco o sentimento de Deus, ele foi esse, só que ele conseguiu na sua onisciência, né? Ele conseguiu ver o que aconteceria conosco, mesmo ainda de biologicamente nós termos sido formados, né? E ele sim, enquanto Deus, ele conseguiu se colocar no nosso lugar, né? E Sim. pagar esse preço. Então, acho que a representatividade da morte de Cristo no Calvário, ali na cruz, é exatamente o poder que ele tinha enquanto Deus de se colocar no lugar e falar assim, não, se tem alguém que tem que ser queimado, eu vou me colocar no lugar. E assim, agora recentemente levamos ela numa dermatologista da Glaziele, porque a Glaziele ficou preocupada e tal, queria ter uma opinião. Levou, o dermatologista olhou e falou assim, olha, se você não me conta, eu nem ia saber. Não tem nada aqui, não tem nada, não tem risco de absolutamente nada, de perder movimento, de não conseguir mais abrir a mão, né? Porque tem uma questão de cicatrização que vai fechando, enfim. Não, isso pode esquecer que isso não vai acontecer. Então, assim, hoje está super bem, numa boa. Quando ela saiu, antes dela sair no hospital, na verdade, já no dia seguinte, ela estava como se nada tivesse acontecido. Imagine você, nós aqui adultos, com a mão assim, toda enfaixada, sem conseguir mexer um dedo. E ela na maior alegria, brincando, mandando beijo para as enfermeiras, e tchau, e não sei o que, rindo, dançando, pulando. Ela tentou pular da cama, que tem umas grades, né? Ela tentou pular dali. Aí ficaram preocupados e botaram uma que eles chamam de jaula, né? Um negócio que é gigantesco, que aí ela só conseguia, tipo, né, fazer assim, né? Não dava para fazer mais nada. Ela no hospital ela já estava assim. Mas em casa normal, pegava as coisas, não sentia dor nem nada. Hoje está totalmente recuperada, graças a Deus, enfim, aprontando todas as possíveis coisas possíveis e impossíveis, e se estapeando com o irmão em casa, ela batendo mais do que apanhando, mas estão lá, graças a Deus, e assim, foi um processo bem complexo, que eu nunca imaginei passar por isso, nunca imaginei, mas aconteceu, e graças a Deus, assim, durante todo o processo, desde o início até o final, em todo momento. É claro que depois, né, que você olha para trás e você enxerga, porque no momento que você está ali no meio Do do caos, da mar ali, confusão, né? daquele caos, você não enxerga. Mas depois, quando você olha para trás, você vê em todos os momentos Deus estava cuidando das situações, colocando as pessoas certas, os profissionais certos. Se eu tivesse ido para outro hospital, teria sido pior, porque ela ia receber enxerto. E aí teria prejudicado as mãos. E o médico que atendeu foi excelente, excelente durante todo o processo. Todo o processo. Teve uma pediatra que nós conhecemos, que hoje é a pediatra dos dois, que autorizou eu ficar lá à noite, por isso que eu fiquei à noite. Ela que autorizou, viu a dificuldade, autorizou, então para você ficar. Sim, foi uma pessoa também de Deus mesmo. Assim, ela chegou numa noite, assim, para meio que concluir, né? Chegou uma noite já lá, a gente estava assim, meio os dois abatidos, totalmente abatido, assim, desanimado totalmente.
ela chegou assim, olhou, tipo, não fez procedimento médico nenhum, mano. Eu não sei nem se ela é cristã, se não é também, não importa. Ela chegou lá e falou: Nossa, mas vocês estão com a cara de acabados, assim, desanimados. Aí começou a conversar e tal, nem com relação ao problema dela, da Isabela ali, sabe, conversar sobre outras coisas, assim, que o ambiente mudou completamente. Sabe, então, assim, foram Com cuidado pessoas de Deus, né? de Deus, que foram colocadas por Deus ali, naqueles momentos, para que nós pudéssemos também ter esse suporte, né, espiritual, mesmo não tendo ali uma pessoa da igreja, vamos dizer assim, né, um oficial da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, mas assim, eram pessoas que não tinham relação nenhuma com a igreja, mas que estavam sendo usadas por Deus de alguma maneira para que nós tivéssemos o mínimo de apoio naquele momento ali presencialmente, né, espiritual. Por mais que essas pessoas não falassem absolutamente nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre religião, sobre nada. Não falava absolutamente nada. Mas você, hoje, né, olhando assim, você percebe que foram pessoas usadas por Deus para que nós tivéssemos esse suporte também. Enquanto outras pessoas não estavam lá apoiando, entendeu? Porque aí, quando a pessoa está lá, você meio que esparece, mas quando ela sai, parece que você volta a viver aquele caos de novo. E aí, essa rotina durante 12 dias, né? Foi uma rotina bem puxada. Muito puxada mesmo. Bênção, né? A gente, é um privilégio a gente ouvir essas histórias, ver como Deus cuidou de tudo lá da sua história, lá no início, desde da conversão do seu pai, da dificuldade, do chamado, né? Que Deus tocou no coração dele e ele falou assim: "Ó, eu não tenho nada para oferecer, não. Não tenho, talvez, uma habilidade de louvor, de musical, não tenho, Aham. mas tudo que eu tenho para te entregar é a minha vida, os meus pecados e eu creio que isso é um milagre ali da parte de Deus, porque de fato nós não somos nem um pouco melhor do que como Sim. aconteceu com seu pai, nem com meu pai, pelo fato de estarmos servindo ao Senhor, nós não somos mais ou menos importante, nem mais ou menos amado, né? E eu sempre comento um pouco com a Elise que o pastor Fabrício, o músico, levita, você, quando você toca ali, embora às vezes cantando, às vezes somente tocando, o ambiente muda, né? O ambiente muda. Eu acho que isso só acontece porque eu tenho uma certeza espiritual de que quando você está ali, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu acho que isso ele é percebido por toda a igreja, porque a gente já falou aqui em outro momento que a igreja ela é corpo de Cristo, então ela tem o Sim. discernimento espiritual, ela faz essa leitura. Uhum. Então que Deus continue te usando nesse ministério e você externa a adoração pelo teclado, pelo sax cantando, você externa porque Deus te chamou para isso, né? E a gente teve o privilégio de ouvir uma mensagem que você compartilhou um pouquinho dessa história. Talvez algumas pessoas vão estar ouvindo pela Sim, primeira sim. vez, mas é o milagre de Deus. E às vezes a gente não quer passar pela É, É, batalha, né? Se você soubesse o que tinha no caminho, né? sim, É, você não escolheria esse caminho, mas a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Eu tenho certeza que tem um propósito na vida dela, na sua vida, de crescimento, de fortalecimento e de muitos que vão ouvir o testemunho. E eu tenho certeza que ela, enquanto mulher de Deus, usada pelo Senhor, quando ela estiver ali no seu pleno juízo eh, e sendo usada por Deus, eu tenho certeza que essas mãozinhas, quando ela levantar para profetizar,
que vai emanar poder de Deus, porque Deus Para cuida de finalizar tudo, aqui né? a minha fala, né, talvez, às vezes, nessa nossa caminhada com Deus, caminhar com Deus às vezes requer pisar onde não tem caminho. Às vezes é dar um passo onde a gente não tem chão. Às vezes caminhar com Deus significa isso. Então, esse processo dela para mim foi isso. Era caminhar onde não tinha chão nenhum, onde o próprio médico não via possibilidade. E aí era um passo de cada vez. E ali meio que tateando, né? Mas devagar, mas indo adiante. Então, às vezes, a nossa caminhada com Deus é assim, é pisar onde a gente não consegue enxergar o chão firme. É pisar e ir em frente. Muitas das vezes essa caminhada com Deus nos reserva esse tipo de situação e que às vezes, em muitos momentos, a gente não tem como fugir. Tem que passar por isso. Tem que passar. E aí, A gente só sabe dizer que vale a pena, né? no final vai valer a pena. Deus Mas vai transformar em bênção. Né? Durante, assim, se eu posso ser muito sincero, durante não vale a pena. Mas no final vai valer, entendeu? Então Quando passa, a gente fala, graças a Deus passou. Graças a Deus. Mas é ser persistente, acreditar que ali onde você vai pisar terá um chão. De algum Amém. jeito terá um chão. É acreditar nisso, né? E isso requer também coragem. Verdade. Para fazer, né? Requer você querer também. Isso é muito importante durante todo o processo. A nossa vida com Deus é um processo constante. Coisas boas, coisas ruins, mas Deus está sempre no controle de tudo. Caminhada de fé. Liz, faz o fechamento aí. Queria só dizer assim que o que também ficou no meu coração, né? Que às vezes quando a gente está passando por algum motivo, algum momento muito difícil na nossa vida, como você falou, você nem tem costume de chorar, né? Sim. Mas às vezes também, nesse momento difícil, você não vai conseguir orar ali, né? Mas o seu choro diante de Deus, ele é uma oração, né? E Deus vai ouvir a sua oração, que às vezes não vai ter palavras, mas Deus vai compreender o teu sentimento, o teu coração. Sim. Então, assim, para você que está aí do outro lado, se você está passando por algum momento difícil na sua vida, você está vendo aí situações que às vezes você acha que não vai ter saída, lembra desse momento aqui que você está recebendo essa palavra. Coloca seu pé aí que Deus, Jesus, ele disse que ele é o caminho. Então, quando você não está vendo o caminho natural, ele vai fazer caminho para você. E você vai dar passos de fé e Deus vai abençoar. Então, que você possa, nesse finalzinho aqui do podcast, pensar sobre isso, pensar sobre Deus pode todas as coisas. Se for necessário um milagre, ele tem poder para isso. Então, fica aí como um incentivo para você. Nós estamos chegando agora no nosso final do podcast. Queremos agradecer aí a sua audiência mais uma vez. Queremos também pedir que você possa refletir sobre tudo isso que você ouviu aqui, que tenha feito nexo, né? Que tenha feito nexo para você o que a gente tem compartilhado aqui a cada episódio. É isso aí. Fica com Deus. Obrigado por você ter chegado até aqui e muito obrigado, Pastor Fabrício. Obrigado, eu que agradeço o convite. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.